Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha história de vida. Se você chegou até aqui, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ativa os sininhos, que assim que eu postar vídeo vai cair pra vocês, tá bom? E hoje eu vim contar a minha história de vida pra vocês, tá bom? É uma história meio longa, então eu vou tentar resumir ele e vou tentar não ter muitos cortes nesse vídeo, tá bom? E vamos lá. Dia 12 de agosto de 2016, eu fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Mas antes de eu ser diagnosticada, começou a aparecer os sintomas em mim. Eu era uma menina que era muito imperativa. Eu jogava bola, jogava vôlei, fazia natação, fazia ginástica, fazia tudo que vocês pensarem eu fazia. E eu era uma menina muito alegre, uma menina muito cheia de sonhos, uma menina que transmitia paz para as pessoas. Se você viesse me procurar aqui na minha casa, você não ia me achar, porque eu ia estar na rua jogando bola, eu ia estar na casa dos outros, eu ia estar por aí, menos em casa. E como eu jogava futebol, é que, querendo ou não, é um esporte agressivo. Alguns dias eu comecei a aparecer com roxo em casa. Com roxo aqui, com roxo aqui, com roxo no braço. E minha mãe começou a chamar a minha atenção. Falou, nossa, mas que é isso no seu braço? Que é isso, né? Porque era uns roxos muito feio mesmo. Parecia de pancada. E eu falava pra minha mãe, ai mãe, eu faço futebol, então deve ser isso, né? Porque futebol, você tá sujeito a tudo, né? A pancadas, a caídas. No outro dia, depois que minha mãe me xingou, chamou minha atenção, no outro dia eu já comecei a não comer. Isso foi numa quinta. Na sexta, eu já comecei a não comer, comecei a passar mal, comecei a perder apetite, ânimo. Uma menina imperativa como eu, perder o ânimo era muito difícil. E foi aí que eu comecei a perder o ânimo, tudo. E quando foi no sábado, eu fui tentar comer uma maçã, começou a sair sangue da minha boca. Mas eu fui, lavei rapidinho e não comi mais nada depois daquela maçã, não comi o dia inteiro. Aí eu deitei para dormir um pouquinho no chão. Quando eu acordei, essa parte do meu rosto estava tomada de sangue, tomada de sangue. Aí foi nisso que minha mãe me pegou, levou no pronto-socorro e eu fui imediatamente por dentro. E um anjo, né, que eu falo que foi um anjo, né, porque todos os meus médicos foram um anjo, né, comigo. Ele já olhou pra mim, olhou para os meus roxos, olhou para os meus sintomas e já tinha um diagnóstico ali pra mim. Mas como ele não podia falar sem os exames, sem uma orientação de outro médico, então ele preferiu não falar ainda. Então eu fui, fiz uma série de exames, e isso foi de manhãzinha, tá, gente? De manhãzinha. Eu passei o dia inteirinho no pronto-socorro. E foi quando chegou a noite, de tardezinha assim, no comecinho da noite, o médico chegou e falou com a minha mãe que poderia ser essa, poderia ser, ele não teria certeza, mas para ter certeza, como aqui em Descovado não tinha o suporte que eu precisava, ele mandou eu para outra cidade que foi em São Carlos. O que aconteceu? Pegou eu e minha mãe, levou eu para São Carlos. Eu não conseguia ficar em pé, gente. Para vocês terem noção, eu não conseguia ficar de pé. Eu tinha muita fraqueza nos ossos, eu tinha muita fraqueza nas pernas, nos braços. Eu não conseguia ficar de pé. Aí cheguei em São Carlos, eles colocaram direto para fazer exame, para fazer um monte de coisa. Eu fiquei 3 noites lá em São Carlos. E no último dia eu fiz o exame da medula. Gente, pense numa menina que sofreu para fazer esse exame da medula. Se vocês não sabem como que é, pesquisem no Google para vocês verem como que é horrível, horrível, horrível. E era um médico que ele era estudante, então ele não sabia o que ele estava fazendo. E pegou eu como cobaia. Eu chorei tanto, gente, mas eu chorei tanto que minhas costas sangrou uma semana sem brincadeira. Aí quando chegou no último dia que eu fiquei em São Carlos, pegaram e levaram eu para o Amara Carvalho em Jaú, hospital de câncer de lá.
E antes de ir pra lá, minha mãe já tinha conversado comigo que poderia ser, o que não poderia ser. E chegando lá, eu tomei um baque. Porque lá, nesses no hospitais, você vê de tudo. E lá, onde que eu fiquei, é a área da pediatria. Então você via muita criancinha carequinha, criancinha com um tumorzinho, essas coisas. Eu fiquei muito assustada, muito assustada. E já me levaram pra dentro. E a primeira coisa que eu fiquei sabendo é que eu ia fazer o exame da medula de novo. Eu entrei em desespero, porque eu falei assim, nossa, eu sofri tanto no primeiro e eu vou fazer de novo. Aí foi, me levaram, só que lá é sim um hospital que, nossa, são uns anjos mesmo, os médicos são uns anjos. Eu não senti dor nenhuma, gente, me sedaram, eu dormi e eles fizeram, porque eu tava muito nervosa, tava com muito medo, eu tava muito aflita. Então eles viram isso, me sedaram, eu dormi e fiz. Aí eu fiquei no quarto, né? Eu fui direto pro isolamento, gente, porque lá tem a área que é normal e a área de isolamento. Eu fiquei na área de isolamento diretamente. E eu sentia muita falta de ar, muita tosse. E eu sempre falo, né, que os médicos são os anjos, mas aquela médica, eu lembro até hoje, ela era moreninha assim, da minha cor, o cabelo todo cacheado. Ela chegou no meu quarto, gente, olha como que é. Ela chegou no meu quarto, eu tava com muita falta de ar, com muita tosse. Ela chegou já com o balão de oxigênio, colocou aqui no meu nariz, que falou assim, você vai direto pra UTI. E já levar eu pra, direto pra UTI. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela correria de médico. Médico daqui, médico dali, médico de lá, enfermeira pra tudo que é canto, gente. Pensa o tanto de médico que tinha e eu não sabia o que fazer. Eu só sabia chorar. Porque o que eu ia fazer? Eu ia sair correndo? Minha vontade era, mas eu não podia, não tinha nem força pra isso. E depois que a médica me levou pra UTI, que deu, né? Depois que a médica assinou pra mim ir pra UTI, ela sumiu, gente. Literalmente, ela sumiu. Eu não sei o nome dela, eu não sei o que ela reside, se é ali no hospital, se é fora do hospital, se ela era. Não sei. Eu só sei que ela sumiu. E chegando lá na UTI, né? Aquela correria de médico e tal. E foi quando eu fiquei sabendo que se eu ficasse mais um pouquinho dentro do quarto, sem um oxigênio, sem, né, um raio-x que desse pra ver o que estava acontecendo, o que era a minha falta de ar, o que era a minha tosse, eu poderia ter morrido. Porque eu estava com sangue no pulmão. Então eles foram, colocaram sonda, colocaram oxigênio, nossa, colocaram fralda em mim, gente. Como eu não podia levantar, então eles colocaram fralda em mim. E eu fiquei como se dependente de médicos mesmo, né? Dependente de enfermeiros pra mim fazer tudo, gente, tudo. E eu dei um show, porque minha mãe não poderia ficar lá comigo. Como é a UTI, ela não podia ficar comigo. E eu dei um show com os médicos, com os enfermeiros. Eu falei assim: não, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E foi que quando no outro dia me transferiram para um quarto cheio de vidro, gente, coisa mais chique. Ele era todo de vidro, sim, sabe que eu ficava de frente para todas as camas, eu via todas as camas da onde eu tava. E é só que era um quartinho muito pequeno, muito pequeno. Tinha minha cama, todos os aparelhos que eu usava, a poltrona que ficava minha avó e minha mãe. E a única coisa, tinha uma portinha que era pro banheiro, só que era muito minúsculo, gente. Pensa numa coisa minúscula, era aquele quarto. Que quando minha avó até hoje dá risada, né? Porque ela fala assim que quando chegava máquinas pra tirar raio-x, máquina pra fazer as coisas em mim, ela tinha que tirar a cadeira dela, as coisas dela e ela pra fora. Colocava todo mundo pra fora e colocava a máquina dentro. Porque não cabia, gente, sério mesmo. E foi aí. Minha mãe, minha avó sempre trocava, né? E elas dormiam numa poltrona bem durinha, que não deitava nada. Colocavam, as enfermeiras deram uma escadinha pra minha avó e pra colocar os pés pra cima, coitada. Aí eu fui, gente, eles eram um amor comigo, um amor mesmo, sabe? Eles cuidavam de mim como se eu fosse um bebezinho. Até hoje, quando eu vou lá, eles me tratam como se fosse um bebezinho. Aí foi que eu fiquei um bom tempo mesmo lá e me deram alta.
Na hora que me deram alta, eu subi pro quarto, né? Saí da UTI, fui pro quarto. Eu tive uma melhora, assim, um pouquinho rápido da UTI pro quarto. Por quê? Eu podia ter ficado muito mais lá por eu ter tido sangue no meu pulmão, eu podia ter ficado muito mais tempo lá. Mas eu fiquei um tempo certo e subi pro quarto. Quando eu subi pro quarto, eu tive que fazer todas as coisas, né? Eu tive que é, cortar o cabelo, a queda do cabelo, né? A queda do cabelo é uma coisa muito que eu dou risada até hoje comigo mesmo, né? As médicas chegavam em mim e falavam assim, ó, pra saber se o tratamento tá dando certo, o seu cabelo precisa cair. Gente, sério, vocês acreditam que eu orava pra Deus pra não deixar meu cabelo cair? Aí depois que elas sentaram comigo e conversaram, aí eu comecei a orar pra Deus pra deixar meu cabelo cair. E foi quando eu ia tomar banho, escovar o dente, eu passava a mão assim e saía um tucho de cabelo na minha mão. Aí o que eu fiz? Falei pra minha mãe, ai mãe, corta já. Eu desapeguei rapidinho, gente. Pensa na menina que desapegou do cabelo rapidinho. Começou a sair um tufinho aqui, um tufinho ali. Já falei pra minha mãe, raspa meu cabelo. Aí chamaram a enfermeira, rasparam meu cabelo. Gente, pensa numa menininha que ficou linda, careca. Eu falo até hoje que eu tenho vontade de raspar meu cabelo de novo. Se der a louca, eu raspo mesmo. E foi assim, eu fiquei um mês internada, gente, um mês internada, sem ver meus irmãos, sem ver ninguém aqui fora. Na época eu tinha um celularzinho pequenininho, mas não era tão assim, né? Bom que nem os que eu tenho hoje, mas dava pra mim conversar com o mundo exterior aqui fora, né? E eu fiquei um mês, gente, um mês certinho eu fiquei lá dentro, só vendo minha mãe e minha avó, minha mãe e minha avó, minha mãe e minha avó. Aí foi o dia que eu tive alta do hospital e vim pra casa. Vi meus irmãos, vi meus vizinhos, minhas tias, tudo. Eu fiquei 2 dias aqui em casa e voltei pro hospital. Fiquei mais 2 semanas, 3 semanas, voltava, aí foi aumentando. Fiquei 3 dias, depois 5, aí eu voltei. Quando ia tudo certo, tudo bem, eu comecei a ter a mesma coisa de antes. Eu comecei a ter muita falta de ar. Eu não tinha disposição pra nada no hospital, isso, tá, gente? Eu tava dentro do hospital. Eu fiquei com muita falta de ar, eu fiquei com muito. Não ter disposição pra nada, entendeu? Só queria dormir. A moça ia lá pra gente estar fazendo desenho, pintar caixinha. Ela falava comigo, eu tava dormindo, assim, ó, gente. Eu caía com a cabeça, assim, minha mãe dá risada até hoje. E a fisioterapeuta? Fazia fisioterapia dormindo, gente. Eu fazia com os braços, assim, com as pernas, dormindo, porque eu não tinha disposição pra nada, eu só tinha sono, eu não comia, bem difícil eu comer e só dormia. E aí foi quando minha mãe chamou as médicas, chamou todo mundo e as médicas resolveram me mandar novamente para UTI. Eu fui para UTI pela segunda vez, só que não foi dentro do hospital. Foi na Santa Casa de lá. Só que colocaram eu junto com os recém-nascidos, com os prematuros, gente. Tinha neném com a palma da minha mão, assim, tamanzinho, gente. Minha mãe ficava doida, porque minha mãe foi a única que ficou comigo, minha avó não ficou. Aí, gente, minha mãe ficava doida, porque eu ficava num quartinho, tinha um vidro, esse vidro pra frente eram os nenenzinhos. Nenenzinhos prematuros, ficava ali, sabe? Minha mãe ficava doida. Aí eu fui, fiquei novamente, fiz todo o processo, passei muito mal, vomitava. Minha mãe fala que eu sou muito ruim, sabe por quê? Porque tem gente que toma quimioterapia, né, e nossa, e passa muito mal, e vomita, e faz um monte de coisa. Gente, você fala pra vocês que eu vomitei uma vez só? Eu vomitei ainda por causa de um olhinho que eu tomava. Que eu enjoei daquele olhinho, gente, pelo amor de Deus, é porque eu não ia no banheiro, então eu tinha que tomar aquele olhinho. Se eu não tomasse aquele olhinho, eu não ia pra casa. Então eu tinha essa opção mesmo. Ou você toma, ou você toma. Aí eu tomei aquele olhinho, um jeito que bateu no meu estômago, voltou. Mas eu nunca vomitei por causa de quimioterapia, eu nunca fiquei mal, eu já fiquei, tipo assim, com a imunidade baixa, né? Porque a quimioterapia, ela baixa bastante a sua imunidade. Então eu ficava com a imunidade baixa e tal, mas não vomitava, eu ficava com ferida na boca, eu ficava, nossa, chegou um tempo que a minha boca eu não comia, eu só bebia, porque eram muitas feridas, muita ferida mesmo. E depois disso, né,
Depois dessa UTI, eu fiquei mais ou menos, acho que 2 semanas lá. E já voltei pro hospital de novo. Fiquei no hospital, aí eu tive que ficar 48 horas dentro do quarto sem sair. Porque eu podia sair no pátio, eu podia conversar com outros pacientes, eu podia fazer o que eu quisesse ali, brincar, eu podia assistir no pátio, eu fazia o que eu quisesse ali. Só que quando eu fui pra UTI e voltei, eu tinha que ficar 48 horas dentro do quarto sem sair, a minha mãe também. Porque elas iam fazer o exame. Gente, por incrível que pareça, eu já fiz aquele exame que vocês fazem hoje em dia pro corona. Aquele cotonete grandão, eu já fiz. Colocava na boca, no nariz, no ouvido, para saber se não tinha nenhuma bactéria, não ter o perigo de passar para outro paciente, né? Então eu fiz, a minha mãe fez, e como eu esperado, não tinha nenhuma bactéria e estava tranquilo. Lá, gente, a gente constrói uma família lá dentro, né? Se eu não me engano, a gente eram em 15 pacientes, tipo assim, que fazia a mesma etapa junto comigo, sabe? Que tava ali junto comigo quando eu entrei, entraram juntos, estava ali comigo sempre. Gente, se eu falar pra vocês que desses 15 pessoas que estavam junto comigo, desde o começo e até agora, sobreviveu, gente. Olha como que eu falo que é um milagre de Deus na minha vida. Sobreviveu 2, eu e mais um. O resto, tudo foi morar com Deus. E eu tive muita convivência, gente. O que vocês pensaram? Eu tive convivência com pessoas de tudo que é canto, né? Porque lá vem pessoas de onde vocês menos esperam, vem lá, né? E eu tive muita convivência com muita gente, então é um baque muito grande quando eu paro pra pensar e falo assim, nossa, cara, sobrou eu e mais um. Eu sou um milagre e ele também é um milagre, né? E foi aí que aconteceu. Eu lembro até hoje, gente, pra vocês verem como que isso é, né? A minha última quimioterapia era num saco preto, gente. Num saco preto. Ela não podia tomar radiação nenhuma. A gente ficava num quarto, assim, né? Sem luz solar e sem luz, assim, normal. Porque ela era muito forte, ela muito forte. E eu tive que tomar aquilo, ela era laranja, gente. Não sei se vocês sabem, essa marca aqui, ó, é de um catéter que eu tinha. Eu tirei no começo do ano, desse ano aqui. Esse ano aqui fez 4 anos que eu fiz tratamento. E eu tirei só esse ano o catéter. Quando eu entrei lá, eles já colocaram o catéter em mim. Porque a primeira quimioterapia foi na veia. Então a minha veia ficou toda estourada. Não teve mais como eu tomar nem soro, nem quimioterapia pela minha veia. Então eles colocaram esse catéter, que é numa veia que tem aqui, né? Ele vinha até aqui, gente, ó. Se vocês verem, tem a marca até hoje, olha. Tá vendo? Ele vinha até aqui, ó. Um caninho e aqui tinha o catéter. Elas tiravam sangue, quimioterapia, soro, tudo por aqui. E foi nesse começo do ano eu fui tirei esse catéter. E, gente, se eu falar pra vocês, ó, faz 4 anos. E se eu falar pra vocês que até hoje a minha veia não ficou boa, eu era muito boa de veia. E até hoje não ficou boa. Porque é muito forte, né? A quimioterapia ela é como se fosse um veneno pro nosso corpo, né? Eu costumo falar que às vezes nem é o câncer que mata as pessoas, mas sim a quimioterapia, por ser um veneno no nosso corpo, né? Depois disso, depois de toda essa fase que eu passei. Gente, eu tô resumindo bastante, tá? Toda essa fase que eu passei, eu comecei a vir pra casa. De 15 em 15 dias eu tinha que estar lá no hospital de novo. Pensa numa fase difícil foi essa, gente. Porque eu não queria mais, eu ficava muito revoltada comigo mesma. Falava assim, meu Deus, por que eu tenho que ir lá? Porque eu ia lá, tomava uma injeção no braço e voltava para casa. Depois, tomava a injeção no braço e voltava para casa. Era uma coisa muito rápida, mas era muito chata, gente. Imagina, tá sempre lá no hospital e ficar praticamente uma semana em casa, 2, 3 semanas no hospital fazendo tudo isso. Era rápido, era fácil, mas era muito cansativo, era muito enjoativo, eu não queria ir mais. Eu cheguei a brigar com a minha mãe, brigar com a minha avó, porque eu queria parar com o tratamento. Porque eu não aceitava, tipo assim,
Nossa, eu tinha que ficar lá e eu também não ia pra escola, gente. Eu fiquei praticamente 2 anos em casa porque eu não podia, porque eu tinha imunidade muito baixa, então eu não podia pegar nenhum tipo de bactéria, eu não podia comer. Gente, eu tive muita restrição de comida também. Tudo que vocês pensam que é gostoso, eu tive restrição. Bacon, salsicha, morango, gente, eu amo morango, eu fiquei sem comer morango. E eu já entrei, eu dou risada até hoje, né? Que eu entrei no hospital com vontade de comer churrasco. Gente, eu tive que esperar quase 2 anos pra me comer um churrasco, pra me matar a minha vontade. E então a minha mãe optou pra não deixar eu ir. E as médicas também, né, falaram pra mim, não, você não vai pra escola. Então foi quando eu perdi 2 anos da minha vida escolar. Eu corro atrás hoje em dia, né, pra mim conseguir continuar, né, porque eu penso assim, ó, eu prefiro a minha saúde em dia, eu prefiro eu bem, do que estar na escola. Porque querendo ou não, lá no hospital também, elas me colocaram para fazer lição, porque tem professora lá, tem dentista lá, então elas colocaram eu para fazer lição e eu fazia, mesmo eu não estando na escola, mas eu fazia lição. Mas eu optei por fazer tudo de novo porque eu não aprendi nada, querendo ou não, né? Porque eu prefiro 50 mil vezes uma aula presencial, né? E foi quando eu perdi 2 anos da escola, mas não, tipo assim, faz falta, mas eu prefiro eu bem ir do que eu mal, né? E aconteceu o pior. Essas semanas, né, depois desses 15 dias tomando, eu acho que eu fiquei quase 2 meses fazendo isso, de ir lá, voltar, tomar injeção. E depois disso, comecei a fazer consulta de rotina, que eu ia lá, tirava sangue, via o resultado e voltava. Tinha vez que minha mãe, a gente ficava bastante internada, então a gente já levava nossa malinha e ficava lá. Aí foi quando eu comecei já a ficar um pouquinho mais em casa, comecei a ter minha vida normal. Normal assim, né? Tipo assim, poder sair pros lugares, essas coisas. Aí foi quando começou a crescer meu cabelo. Gente, meu cabelo era uma coisa muito doida. Porque eu ficava carequinha, aí eu começava a crescer um pouquinho, caía tudo de novo por causa da quimioterapia. Crescia um pouquinho, caía tudo de novo. Aí até que começou a crescer, ficou coisa mais linda, todo cacheadinho assim, sabe? E olha como que ele tá grandão agora. E começou a crescer, aí caía de novo. Gente, eu tomava muito remédio, muito remédio. Eu falava que era uns feijãozinho desse tamanho assim, gente, grosso, por bosta. Eu tinha que tomar todo santo dia. Eu tomava quase 7 remédios. E graças a Deus, com muito pouco tempo, gente, eu fui liberta desses remédios. Hoje em dia eu não tomo nenhum. E hoje em dia eu só faço consulta de 4 em 4 meses. Eu fui mês passado, dia 26 eu fui. Eu só tive notícias boas, que eu podia ter uma vida normal, que eu podia. A única coisa de diferente que eu ia ter na minha vida era o consulta de rotina. Gente, vocês imaginam a minha gratidão dentro de mim? Porque eu sempre fui uma menina muito de fé, muito de fé. E a gente fala entre nós hoje em dia que o porquê da gente acontecer isso, o porquê que a gente tem que passar por tudo isso. E eu falo assim, gente, isso acho que isso é um aprendizado de Deus pra nossa vida. Porque assim, pra gente entender que é só Ele na nossa vida, que é só Ele que pode, que é só Ele que faz e que só Ele que faz acontecer. Porque se não fosse o milagre de Deus na minha vida, eu acho que eu não estaria mais aqui. Você tá entendendo? Porque desde o ventre da minha mãe, eu sempre fui muito de ficar doente, essas coisas. Então, Deus, ele se mostra presente na minha vida desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Então, eu sou muito grata a Deus hoje em dia. Eu sou muito grata à vida. Eu faço tudo, tipo assim, eu adoro Deus. Eu faço a minha vida valer a pena porque eu tive uma segunda chance e não é pra brincadeira, gente. Porque eu vi, quem tava comigo viu que eu cheguei entre a vida e a morte. Vida e morte. Eu escolhi o quê? A vida. Porque eu queria viver, eu queria realizar os meus sonhos. E hoje eu tô aqui, olha, bem de saúde, minha vida normal, gente.
Às vezes as pessoas chegam em mim, nossa, mas você teve isso? Você teve aquilo? Eu falo, gente, eu tive, mas isso é uma coisa que é passada. Eu não sou muito de tocar nisso, eu não sou muito de ficar falando, mas eu tenho que falar, eu tenho que mostrar para as pessoas que é só Deus que pode fazer essas coisas na nossa vida. Então não é à toa esse milagre que ele fez na minha vida, não é à toa que ele se faz presente na minha vida e na vida da minha família. E eu falo pra você hoje em dia, se você tá com vontade de desistir, se você tá com vontade de parar, porque eu falo por mim, porque eu também tenho, às vezes, eu também tenho esses momentos na vida, porque a gente são seres humanos e estamos sujeitos a tudo. Então eu penso e paro, e Deus me faz relembrar tudo aquilo que Ele fez na minha vida, tudo aquilo que eu passei diante dele e sem largar a mão dele, sem pensar em desistir, eu sempre pensei em vencer na vida. Eu sempre pensei lá na frente, eu nunca pensei aqui. Aquele problema que eu tô passando aqui, não, eu sempre pensei lá na frente. Olha, se eu tô passando por esse momento agora, eu sei que se eu agradecer a Deus, se eu glorificar a Deus, daqui um pouco tempo eu vou estar onde? Eu vou estar lá em cima, eu vou estar bem, eu vou estar feliz novamente, eu vou estar, dependendo da situação, eu vou estar pensando sempre na frente, porque a gente não precisa, a gente tem que ter visão de águia, né? A gente não tem que olhar aqui, você já viu a águia? Olhar aqui, a águia olha lá na frente, ela tem uma visão ampla de tudo aqui, ó. Então a gente tem que ser igual a águia, a gente tem que olhar lá na frente, não tem que ficar parando e pensando no nosso problema que está aqui agora. Pensa lá na frente, pensa no que você vai fazer lá na frente, essas coisas. Quando eu tô triste, eu coloco todas as minhas metas assim no caderno, que eu tenho um caderninho só de metas. Eu olho e penso, não, eu não vou desistir, eu não vou parar porque eu quero conseguir isso, eu quero conseguir isso, conseguir aquilo lá. E quando eu vou ver, já tá tudo feito as minhas metas. Eu tenho que fazer novas metas, porque eu foquei em fazer aquilo e eu consegui fazer aquilo. Então a mesma coisa com você. Se você tá passando por um momento difícil, não olhe para o seu problema, olha para frente, olha para Cristo, olha para cima, porque é de lá da onde vem a nossa força. E foi de lá que veio a minha força de vencer, a minha força de chegar aqui para estar contando a minha história para vocês, que eu sou um milagre vivo de Deus. Então, se você não acreditava em milagre, hoje eu creio que você vai acreditar em milagre e vai testemunhar o teu milagre ainda, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus faça mover na vida de vocês também, assim como fez na minha. E eu vou ficando por aqui. E deixa o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram, tá, gente? Vai dar uma forcinha lá pra mim também. E eu acho que é isso, tá? Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E um beijo.